O Usopp vai morrer em Elbaf. Quê? Morrer? Eu não vou morrer. Você que vai morrer. A maneira como Oda descreve o personagem é diferente de todos os seus companheiros. Dentre todos os membros do Chapéu de Palha, o Usopp é aquele que possui a jornada mais humana, repleta de falhas e fraquezas. Como é que é? Fraco? Eu? Calma, essas características são boas, tá? E abrem uma margem enorme para um desenvolvimento relacionável. Enquanto os outros têm objetivos externos e tangíveis como encontrar o One Piece, se tornar o melhor espadachim do mundo, desenhar um mapa do planeta ou descobrir um mar lendário, a jornada do Usopp é puramente interna, baseada em sua autopercepção como um bravo guerreiro do mar. A verdadeira questão de sua história não é se ele já alcançou esse título aos olhos dos outros, mas sim se ele próprio acredita que o alcançou. Ah, é isso. Até que faz sentido pra mim. Não basta derrotar inimigos que nenhum de seus companheiros foi capaz de vencer. Não basta ter uma recompensa de 500 bilhão de berries. Não basta ser visto como um deus. Não basta ser considerado como um verdadeiro herói para toda uma nação. O necessário em sua jornada é o auto-reconhecimento. E é aí que entra a Ilha de Elbaf, que desde o início de One Piece promete ser a medida final para esse julgamento. O Usopp é ou não é um bravo guerreiro do mar? Eu sou ou não sou um bravo guerreiro do mar? Desde o início de sua aventura, o Usopp teve seu desenvolvimento intrinsecamente ligado aos gigantes de Elbaf e à mitologia desses valentes guerreiros. Oda planejou desde cedo, há mais de literalmente 1000 capítulos, que o Usopp seguiria por anos e anos e anos, idealizando o significado de ser um bravo guerreiro do mar, e que chegaria a Elbaf para se provar digno de tal reconhecimento, se espelhando nesses incríveis gigantes e também em sua cultura. Mas eu sinto que esse espelho vai se fragmentar. Elbaf é a oportunidade perfeita para o Usopp destruir essa imagem idealizada que ele possui do que é um verdadeiro guerreiro e também questionar o significado do que é de fato a bravura. Os gigantes de Elbaf lutam entre si desde que nascem, vivem constantemente em combate, num país conhecido como a Terra da Guerra. Sua criação é muito diferente desses gigantes, que parecem por natureza não sentir medo. O Usopp não é assim, muito pelo contrário. Quem você tá chamando de medroso, seu canalha cretino? Eu acho que esse é um ponto muito importante para o personagem e que a imersão na cultura de Elbaf pode reformular a percepção do Usopp sobre o que é de fato um verdadeiro guerreiro. Parafraseando Nelson Mandela, o Usopp vai entender que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de enfrentá-lo. Mas pra gente entender melhor o que o Usopp pode performar em Elbaf e como o desfecho do personagem pode se dar nessa ilha, envolvendo até a sua morte, temos que voltar a outro arco fundamental para Tirador, Dressrosa, o país do amor, da paixão e dos brinquedos. Eu não queria me gabar, mas lá eu mitei legal mesmo, viu? Isso é verdade, você foi brabo demais, Usopp, a gente tem que concordar. E o legal aqui é que esse arco foi um ponto de virada pra você, porque marcou o despertar do seu Haki da Observação, um poder que ainda não foi plenamente explorado, mas promete ser. É provável que Elbaf seja o local onde Oda vai finalmente expandir essa habilidade, fazendo com que o Usopp passe a controlá-la, quem sabe até levando ele ao despertar do Haki do Rei, um conceito que já foi sugerido nas mentiras proféticas de Usopp. Que mentira que nada! Essa é a mais pura verdade! Sim, claro. A gente sabe. Se isso acontecer, a gente tem um simbolismo muito bonito, porque significaria que o Usopp transcendeu sua visão limitada de si mesmo e, segundo as palavras do próprio Silvers Rayleigh, o segredo do Haki está no ato de não duvidar de si. Então o despertar do Haki do Rei ou um controle pleno de seu Haki da Observação provaria seu valor de uma maneira totalmente nova. Além de que o momento em que isso acontecesse certamente seria um dos pontos mais altos do arco de Elbaf. O Usopp passaria a observar si próprio de uma maneira diferente, com uma visão, com uma observação muito mais ampla e além do comum. Ele seria então capaz de se enxergar como um bravo guerreiro do mar. Eu sou um bravo guerreiro do mar? Você que tem que dar essa resposta pra gente. Mas além do crescimento como uma pessoa valente, Elbaf também pode servir como um teste final para sua evolução psicológica e emocional. Ah, é?
O Usopp sempre teve uma relação complexa com a ideia de coragem e covardia. No passado, ele foi um personagem que oscilava entre momentos de bravura extrema, como ao defender o sonho de seu capitão, e o de mais puro pavor, como sair correndo deixando uma penca de aliados na mão. No entanto, a minha percepção é que Oda vem trabalhando sua construção de maneira cuidadosa, com calma, preparando o terreno para um momento de verdadeira superação. Um elemento importante no crescimento do personagem parece ser a cultura dos gigantes de Elbaf. Sabemos que eles valorizam a honra e a bravura acima de tudo, sendo guerreiros orgulhosos que jamais fogem de uma luta. Algo que parece bastante distante do Usopp, né? Então como ele se encaixaria nesse cenário? Ele precisará provar seu valor de alguma forma que esteja alinhada à sua própria natureza, e não simplesmente tentar, cara, imitar os gigantes. Ele não tem essa força bruta, ele não é desprovido de medo igual eles, mas ele é alguém muito inteligente, engenhoso, que através de suas capacidades já conseguiu se criar perante ao próprio Luffy. Então é a esperteza do Usopp, o seu intelecto, o intelecto dele que desperta sua verdadeira força, suas maiores qualidades. A gente pode sim esperar um momento absolutamente grandioso do Usopp em Elbaf, mostrando um grande poder através de suas próprias habilidades, e não tentando reproduzir os feitos de monstros como o Luffy e também dos gigantes, seja através de suas palavras ou de suas ações. O Usopp vai cravar um feito histórico na Terra dos Gigantes. É isso aí, eu prometo a vocês, eu vou brilhar em Elbaf! É isso que a gente espera. Outro fator que pode impactar sua jornada na região é a possível presença dos Piratas do Ruivo. E a Sop, como um dos membros mais fortes da tripulação do Shanks, pode representar um desafio emocional. O que ele significaria para o Sop confrontar o homem que ele tanto idolatra? Ele conseguiria expressar seus sentimentos de abandono e encontrar uma resolução para esse conflito? Porque outro ponto fundamental na trama do personagem vai ser o seu reencontro com Yasop. É complicado porque o Usopp cresceu admirando ele, mas ignorando a dor causada pelo abandono de sua família. Então a imagem idealizada que ele também tem de seu pai pode, tal como a da cultura dos gigantes, se estilhaçar. Ele vai perceber que não precisa ser como eles para se tornar um bravo guerreiro do mar. Inclusive, no que diz respeito a responsabilidades, o Usopp é muito mais guerreiro e muito mais bravo que o seu pai. Você acha isso mesmo, é? Ah, para, assim eu fico sem graça. Claro que sim, eu acho que ninguém tem dúvida que o Usopp é muito mais homem que o Yasop. Inclusive, tá, eu duvido que ele, tendo que fazer algo, faria o que seu pai fez com o Bartolomeu da forma que foi feito. Vocês diriam que o Usopp é o covarde da família? Então Elbaf ainda pode trazer a oportunidade para o Usopp enfrentar esse legado, questionando o verdadeiro significado da bravura através das suas relações com os gigantes e com seu próprio pai. E a verdade é que tudo aqui indica que a trama do Usopp vai envolver um grande momento de heroísmo em Elbaf, algo que o leve a superar seus próprios limites e todos os seus feitos até então. Em Dressrosa ele foi celebrado como um deus, e agora, como ele vai superar isso em Elbaf? Com um grande sacrifício, um momento de redenção ou um feito inacreditável? Sim, eu tô disposto a tudo isso! E é claro que a gente está falando de uma maneira ou de outra da morte do Usopp. Peraí, o quê? Você tá louco, cara? Qual é a sua? O conceito de medo e superação sempre esteve presente no centro de sua jornada. Em vários momentos da história, o Usopp demonstrou uma grande insegurança sobre sua capacidade de estar entre os chapéus de palha. Ele se sente inferior, um impostor em um grupo de monstros. No entanto, cada grande desafio o levou a crescer, e Elbaf é a última peça do quebra-cabeça para ele finalmente aceitar sua própria força e importância dentro da tripulação. O Oda é um mestre em fechar arcos narrativos de maneira emocionalmente impactante. Elbaf é o momento em que o Usopp finalmente vai se enxergar como um igual aos seus companheiros, sem precisar se esconder atrás de bravatas ou mentiras. Sua jornada, que começou como um jovem contador de histórias, culminará em sua transformação definitiva como um verdadeiro guerreiro, que à sua forma continua contando histórias.
A expectativa para Elbaf e para o Usopp na região é imensa. A ilha não apenas pode fornecer respostas para várias questões da trama geral de One Piece, mas também ser o palco do desenvolvimento final de um dos personagens mais queridos e complexos de toda a série. A gente aguarda com expectativa ver como Usopp se tornará finalmente aquilo que ele sempre sonhou ser, um herói reconhecido não apenas pelos outros, mas sim e principalmente por si próprio. E aqui entra um dos momentos mais aguardados pelos fãs de One Piece, algo que vai acontecer e eu sinto que a gente não tá preparado. O retorno do lendário Sogeking! Em um momento de insegurança durante esse arco repleto de monstros gigantes, onde o Usopp sente que não é forte o bastante para enfrentar seus desafios em Elbaf, ele vai vestir novamente a máscara do Rei dos Atiradores. Esse disfarce que antes simbolizava sua coragem fictícia, tudo que ele queria ser no caso, agora representa seu último refúgio antes de seu verdadeiro despertar. Mas dessa vez algo diferente vai acontecer. Durante sua maior batalha ou sua maior provação no arco, no momento mais crítico de Elbaf, a máscara de Sogeking se romperá, revelando a todos os presentes sua verdadeira face, mas não de uma maneira simples, mas não de uma maneira comum. No ápice do arco, quando seus companheiros estiverem em perigo, quando seus amigos gigantes estiverem sem esperanças, quando a própria chama do Deus do Sol chega perto de se apagar, será o momento em que um grito de salvação vai ecoar por toda a região de Elbaf. Chopper, essa não. Os meus amigos correm perigo. Eu quero fugir. Todo o meu corpo quer ir embora daqui. Mas eles precisam de mim. E eu vou enfrentar esse desafio porque eu sou o Usopp! Um bravo guerreiro do mar! Enquanto suas palavras navegam através da terra dos gigantes, uma poderosa energia emana de Usopp rompendo a máscara de Sogeking. Assim como a idealização dos gigantes e do seu pai, a sua própria também vai se estilhaçar literalmente diante de seus olhos. O ideal dele não é ser como Yasopp, não é ser como Dory e Brog, não é ser como Sogeking. Seu ideal é ser a melhor versão de quem ele é. E é nesse instante que o Usopp, com sua verdadeira face exposta para todos, finalmente vai se aceitar e se reconhecer. Da sua maneira. Não há mais mentiras para esconder atrás de uma máscara. Não há mais bravatas para ocultar seus medos. O que resta agora é apenas o Usopp, um bravo guerreiro do mar. Sua determinação atingiu um novo nível, emanando uma onda avassaladora de energia, calando aliados e inimigos ao seu redor. Esse momento representaria o ápice de sua jornada. A máscara, que antes era o símbolo de sua insegurança, agora se torna completamente desnecessária. Esse é o retorno e o fim de Sogeking. Ele não precisa mais fingir ser algo que não é, porque ele finalmente acredita que se tornou aquilo que sempre quis ser. Eu acho curioso a gente levantar aqui também como muitas vezes a gente se espelha em outras pessoas buscando ser mais parecidas com ela, até idealizando muito a pessoa e querendo se tornar exatamente como ela é, quando na verdade não dá. Você é simplesmente você e tem que buscar a sua melhor versão sempre. Então, para mim, essa mensagem do Oda na jornada do Usopp é algo muito significativo e que tem muita importância. Cara, na era da informação aí do Instagram, a gente tá olhando toda hora muita informação, muita coisa, muita imagem, muito espelho. E a gente quer ser um pouco mais aquilo, ser um pouco mais o outro. Só que a gente tem que ser a gente. E tem que ser a gente na nossa melhor transformação, na nossa melhor forma. Mas, quando que eu morro nessa história aí? Desembucha logo, meu amigo! É verdade, foi mal. Chega de papo, mas, meu querido, você tá com medo por acaso? Bom, a teoria da morte do Usopp em Elbaf é bastante popular entre os fãs de One Piece e apresenta vários indícios intrigantes, como por exemplo o próprio personagem falando sobre a maneira que ele deseja morrer. Seria mais uma de suas mentiras que se tornarão realidade? Espero que essa não seja. Sua morte em Elbaf certamente seria heróica, e isso combina com a temática de Elbaf porque os próprios vikings valorizavam a morte. Mas o que eu mais gosto quando a gente fala sobre esse assunto é pensar numa morte simbólica.
A morte do Usopp fraco, a morte do Usopp que não acredita em si, a morte do Usopp que não se reconhece como um bravo guerreiro do mar. O que eu penso aqui é o seguinte: Oda poderia matar o Usopp simbolicamente, fazendo ele desacreditar da necessidade de mentiras e covardia para finalmente se tornar um guerreiro valente. Claro que eu não tô falando dele perder sua personalidade, né, de forma nenhuma. Ser um mentiroso e um medroso são parte da sua identidade, mas o ato de não duvidar de si e saber o que de fato ele é capaz transformariam o personagem em algo completamente novo. É uma evolução que pode muito bem ocorrer com ele na Terra dos Gigantes. Então é possível que a morte do Usopp em Elbaf não precise ser literal para ser impactante. Em vez disso, sua morte pode ser simbólica, marcando o fim de sua antiga identidade. O Usopp inseguro que se esconde atrás de mentiras para mascarar seus medos e literalmente a si próprio. A morte do Usopp, como conhecemos, pode ser representada pela destruição da máscara de Sogeking. Em um instante decisivo, quando tudo parecer perdido, o Usopp pode recorrer à sua identidade heróica do passado para tentar reunir coragem. Mas no clímax da batalha, a máscara se rompe, expondo sua verdadeira face. Nesse momento ele percebe que nunca precisou dela para ser um guerreiro. Se a gente extrapolar um pouco mais, o despertar do Haki do Conquistador... Como assim extrapolar um pouco? Você não acha que eu vou despertar o Haki do Rei? Olha, eu não sei se sim ou se não, tá? O patamar para habilidade é muito elevado, mas eu acho que o despertar do Haki do Conquistador seria uma forma excepcional de coroar o desenvolvimento do personagem como alguém que não tem dúvida de suas ações, alguém que tem em si uma vontade própria, alguém que tem fé em si próprio. Não é algo que eu vejo como necessário, né? No caso, o despertar do Haki do Rei, mas eu enxergo um belo simbolismo nisso. Que simbolismo que? É necessário, sim senhor! Eu já tenho o Haki do Rei. Eu só não uso pra não destruir todos os meus inimigos em um segundo. Tá. A gente sabe. Enfim, esse renascimento não só solidificaria seu papel na tripulação do Luffy, mas também encerraria sua jornada de autodescoberta de maneira épica e inesquecível. A morte do Usopp em Elbaf faz muito sentido dentro da construção da história, mas Eiichiro Oda gosta de subverter expectativas, então eu acho que essa morte simbólica representa seu amadurecimento definitivo. A morte do Sogeking de uma vez por todas. A não necessidade de vestir mais uma máscara, ter dentro de si o reconhecimento que sempre sonhou e poder bradar de uma vez por todas para todo mundo que... Eu sou o Usopp, um bravo guerreiro do mar! Primeiro eu queria agradecer profundamente a meu querido amigo Adrian Tatini, dublador do Usopp, que topou participar desse vídeo aqui comigo, tá? Tenho certeza que a voz dele, cara, deu o tom pro personagem, deu a vida ao nosso querido Usopp, tá? Então, pô, muito obrigado, tamo junto demais. E a você que acompanhou a gente até aqui, cara, meu mais profundo também agradecimento. Não esquece daquele like e se inscrever no canal, e eu espero que você de verdade, meu querido, tenha adorado esse vídeo, tá? Se você gostou, não esquece de deixar um comentário. Como é que você acha que vai ser a morte do Usopp? Acha que de fato ele pode ir, ó, de arrasta pra cima nesse arco? Acha que vai ser uma morte simbólica, o renascimento dele como uma figura lendária? Ele sempre tem, né, isso acontecendo. Pô, ele lá em Skypiea tem uma estátua, né, como a gente pode ver aqui. Ele também lá em Dressrosa tem uma estátua também de Deus Usopp. É um missionário, é uma loucura total. Então assim, eu acho que Elbaf é um terreno perfeito para uma mitada histórica sem precedentes do nosso querido Deus Usopp. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo. Tamo junto, galera, valeu! E, bom, eu tenho o Haki do Rei, viu? Com certeza eu tenho. Pode confiar.